O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, ele que acabou de deixar o cargo de vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado Guilherme da Cunha, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio. Bom dia. É um prazer estar de volta, poder conversar com vocês, estava com saudade, cara. Ô, deputado, para a gente começar aqui o bate-papo, nós tínhamos falado aqui no início dessa conversa que o senhor acabou de deixar a função, o cargo de vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. O senhor disse que foi, e o governo também, que foi uma decisão tomada sem traumas, sem dificuldades, né? E que fazia parte até de um planejamento do senhor mesmo. E aí eu pergunto, deputado, que balanço o senhor faz desse trabalho como vice-líder do governo na Assembleia? O senhor que é um deputado de primeiro mandato e, para além disso, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou nesse papel de ter que articular com outros deputados? Rodrigo, o balanço é muito positivo, né? O governo Zema se elegeu sem fazer coligação com qualquer outro partido, tendo apenas 3 deputados, né, inicialmente na sua base, e com um discurso de campanha bastante agressivo, né, que gerou uma série de ressentimentos, de desconfianças. E o trabalho que a gente tinha adiante era enorme. A gente precisava fazer reformas para Minas Gerais que dependiam de aprovação de emenda à Constituição, que exige 48 votos. Então a gente precisava sair de 3 para 48 e sem praticar, né, o chamado ali governismo de coalizão, com indicação de secretários dos partidos para formar a base, etc. O governo preferiu formar um secretariado técnico, né, para poder fazer a gestão de Minas Gerais o mais eficiente possível, que a nossa situação era desesperadora. Então, com muito diálogo, que foi o que nos restou, e ainda bem que nos restou isso, porque o diálogo significa respeitar o outro, avaliar quanto é experiência, o conhecimento que ele tem por de um mundo diferente, a gente conseguiu sair de 3 para 52 no intervalo de 20 meses e aprovamos a reforma da Previdência 2 semanas atrás. Deputado, quem vai assumir o posto deixado pelo senhor vai ser a Laura Serrano, deputada também pelo Partido Novo. Houve uma conversa entre vocês para que ela possa dar continuidade ao trabalho que era feito pelo senhor? A gente tem muito contato e com muita frequência, né? Os gabinetes trabalham até muito próximos, a gente compartilha experiências a todo momento e eu tenho muita confiança na capacidade dela, no preparo para levar adiante esse diálogo, né? A gente está num ótimo momento, a gente acabou de aprovar a Constituição, o que seria talvez a pauta mais difícil de todo o mandato. Eu tenho plena confiança que ela tem capacidade de manter esse bom diálogo com a Assembleia, de levar isso adiante ainda, porque a gente tem outras pautas importantes pela frente que certamente vão demandar atenção. O que eu posso dizer é que, vai consumir um tempo danado dela, né? Porque esse diálogo, essa aproximação, certamente é algo que consome muito tempo, como também consome muito tempo estudar no detalhe cada projeto, cada proposta, né, cada ação executada pelo governo para estar sempre apto para conversar sobre ela com os colegas deputados e também com a população de Minas e com a imprensa, né? Ser, de certa maneira, alguém que coloque ali o rosto para dar explicações sobre as ações do governo. Tudo isso demanda muito tempo porque a gente tem que estar preparado em cada vez que vai falar. O deputado, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dele, que é a questão do tempo que se consome, né, de um líder ou de um vice-líder de governo. O mandato do líder ou do vice-líder, muitas vezes, ele se torna, digamos assim, secundário em função das bandeiras que o líder ou o vice-líder precisa defender, das articulações que precisam ser feitas junto aos outros deputados, até mesmo aos outros blocos. Nós sabemos que não é uma função das mais fáceis, exercer esse papel de liderança ou de vice-liderança, esse papel de articulação. Pesou para a decisão do senhor de deixar a vice-liderança o fato de muitas vezes pautas que são suas, que de repente foram pautas de campanha, que acabam se tornando secundárias, que há pouco tempo para trabalhá-las em função do trabalho intenso que vem do governo e que precisa ser negociado na Assembleia? Certamente, Rodrigo, isso foi muito importante, né? Eu, desde a época da campanha e depois da eleição, mergulhando a fundo na situação de Minas Gerais, eu tinha a certeza que Minas tinha 3 grandes pautas para serem desenvolvidas nesse mandato. Primeiro, a gente precisava fazer um enxugamento do Estado. A máquina estava muito grande, com muito desperdício,
drenando dinheiro de toda a população de Minas Gerais. A gente conseguiu fazer isso no ano passado com uma reforma administrativa que cortou quase pela metade o número de secretarias, algumas dezenas de milhares de cargos. A gente precisava também fazer a reforma da Previdência, porque ela era o que gerava o maior desequilíbrio na conta pública e tinha um problema adicional, que o problema só estava piorando com o tempo. Então, a reforma da Previdência, muito urgente, foi feita agora, 2 semanas atrás. E a terceira pauta, que eu acho essencial para Minas, é retomar o crescimento. E eu tenho a convicção que para a gente retomar o crescimento, mais importante do que atrair o grande investimento, uma fábrica que se instale em Minas Gerais, que vai beneficiar uma região, é a gente fazer a desburocratização do Estado. Simplificar a vida de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, produzir, para que a gente possa, em todo o Estado, e não apenas numa ou outra região que atrai investimento, mas em todo o Estado, permitir que quem é pequeno, quem já está morando aqui, tire seus sonhos do papel, saia da informalidade, possa crescer, gerar emprego, renda. E essa pauta de desburocratização é muito bandeira do meu mandato, mas estava ficando num plano secundário. E passados agora a reforma administrativa, a reforma da Previdência, eu sinto que é hora de eu dedicar todo o esforço de tempo e atenção que antes eu dedicava à articulação do governo, às questões do governo, para essa pauta em específica, para ajudar Minas a voltar a crescer, e especialmente voltar a crescer facilitando a vida de quem é pequeno. Como o senhor bem lembrou, é uma bandeira defendida pelo senhor desde o começo do seu mandato. De lá para cá, o que mudou, deputado? Bem, nessa pauta a gente avançou bastante, Alita. A gente montou no ano passado a Frente Parlamentar pela Desburocratização, reúne 41 deputados unidos, né, mais diferentes partidos, ideologias, mas unidos nesse objetivo de simplificar a vida do cidadão mineiro e com muito diálogo, porque, bem, a gente sabe que de dentro do nosso gabinete a gente não vai ter resposta para tudo, muitas vezes não vai saber nem qual é a pergunta. A gente precisa estar em contato com a população que vive no dia a dia, na pele, né, diretamente as dificuldades da burocracia para saber qual que é a prioridade para a gente consertar. Então, em contato com diversos setores produtivos, a gente colheu um total de 117 sugestões de simplificações que encaminhamos para o governador no ano passado. 67 delas já acatadas, outras 40 ainda em análise, menos de 10 foram rejeitadas. E para esse ano o foco é a gente fazer uma revisão da própria legislação mineira, das leis aí que saíram da Assembleia e que cabe à Assembleia poder fazer uma modificação, poder fazer o aperfeiçoamento. A questão do tempo, Thalita, é que eu acho que é muito importante, né? Eu sou um deputado que sou muito assíduo à Assembleia e normalmente quando eu saio a portaria já fechou, eu tenho que dar a volta toda no prédio porque sai tarde da noite de lá. E grande parte desse tempo, dessas longas horas de jornada, eram dedicadas para estudar os projetos, as ações do governo e para poder, durante as horas de maior movimento da Assembleia, estar em contato com os colegas parlamentares, criando essas pontes de diálogo. E agora, certamente, né, tendo a deputada Laura Serrano como alguém muito capacitada para se tocar adiante, né, essa carga de trabalho, essa função, creio que eu vou ter muito mais tempo para poder gastar essas mesmas horas conversando com a população sobre as burocracias que atrapalham a vida dela e também formulando projetos de lei, revisando legislação já existente, para a gente simplificar a vida e fazer com que Minas Gerais seja um estado amigo de quem quer trabalhar. O deputado, o senhor fala na desburocratização e a gente bem sabe que a burocracia ela atrapalha muito a vida de todos nós cidadãos. Mas numa outra ponta, existe também muitas vezes a omissão do Estado na falta de regulação de algumas coisas. Qual é ou qual deve ser o limite e o equilíbrio entre a desburocratização e a questão da falta de regulação que ainda existe para uma série de coisas? O melhor indicativo, Rodrigo, é a gente analisar o que é questão de segurança, que pode envolver risco para terceiros. Quando a gente tem atividades que envolvem risco, né, a segurança de outras pessoas, é importante haver uma padronização, uma regulação, para que isso não gere danos, né, em quem não está diretamente envolvido, não optou por participar daquilo. Agora, quando são atividades eminentemente privadas, o ideal é que se deixe, né, pela livre escolha das pessoas se vão querer ou não contratar aquele produto ou serviço, se vão querer ou não prestar aquele tipo de atendimento. Então, acho que o fator segurança é um bom indicativo. Vou dar um exemplo. Né? A gente tem uma regulação que eu tenho mergulhado a fundo nela aqui, trabalhado junto ao governo do Estado, que diz respeito ao frete de passageiros. Né? Ou seja, é você alugar um ônibus para fazer uma excursão, basicamente. Eu entendo que a regulação deva se preocupar, sim, com as condições do pneu, do cinto de segurança, né, com todas as questões relacionadas à segurança do veículo. Se o condutor está habilitado,
Tudo isso é importante. Isso precisa estar na regulação. Mas a nossa regulação vai muito além disso. A nossa regulação determina que o mesmo grupo que vai na excursão tem que voltar. Não pode ninguém só ir, não. Tem que fazer a ida e a volta. Determina, por exemplo, que todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. Então, se a gente faz uma excursão, né, para Juiz de Fora, por exemplo, e uma pessoa do grupo quer fazer uma entrevista de emprego, a outra quer visitar um parente, uma terceira quer só fazer turismo, não pode. Isso não tem nada a ver com segurança. Isso é uma regulação que ela é desnecessária e só limita a vida das pessoas. Limita quem quer viajar, que não vai poder contratar frete nessas condições. Então não vai ter uma opção, muitas vezes vai pagar mais caro. Limita a vida de quem quer trabalhar, porque a pessoa que eventualmente quer pegar um ônibus, colocar para prestar o serviço, colocar sustento dentro de casa, também não vai poder. Pior a regulação que parte do governo do Estado e que precisa urgentemente ser modificada. E exemplos como esse a gente tem aos milhares, né? E quem vai ter a melhor condição de reportar cada um deles para a gente é quem vive no dia a dia e na pele a dificuldade, para que a Assembleia e o meu mandato especificamente seja um canal de solução e não propriamente quem vai ditar quais são as soluções. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, aquele ping-pong com a gente, tá combinado, deputado? Combinado. Para começar, deixar a vice-liderança do governo significa dedicação de tempo para as pautas essenciais ao crescimento do Estado, mas a continuidade da mesma lealdade, compromisso e apoio ao governo Zema, de quem tem muito orgulho de ser um parceiro e aliado. Desburocratização. É urgente para Minas voltar a crescer, a pauta mais importante para o Estado nesse momento. Minas e a retomada da economia. A retomada da economia vai passar essencialmente por dar liberdade para as pessoas trabalharem e permitir que quem é pequeno possa tirar seus sonhos do papel e sair da informalidade. Muito mais do que atrair o grande investimento, é facilitar a vida de quem é pequeno, dando liberdade. O governo perde ou ganha força na Assembleia? O governo está no seu melhor momento na Assembleia e tem tudo para continuar nesse ritmo. A relação está muito positiva. Como o governador reagiu à sua saída? A gente comunicou isso no almoço, bastante informal, descontraído, com boas risadas e muito companheirismo. Ele se colocou à disposição para ajudar também na pauta da desburocratização e disse que conta com o meu apoio para as pautas do governo. Eu acho que temos um entendimento recíproco nisso, a gente gosta muito de trabalhar um com o outro. Laura Serrano. Absolutamente capacitada para seguir adiante com essa missão, uma deputada admirável, que tem uma capacidade e um preparo invejáveis e que com certeza vai fazer um grande papel. Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer falar na Rádio. Obrigado, deputado. Prazer falar com o senhor.